A Islândia tem apenas 1000 anos de história. Um jovem país. No entanto, as suas raízes são muito mais velhos, mais profundamente enraizada no sul. Os vikings, que aterrorizou centenas de anos na Europa Ocidental, também foram os maiores aventureiros de seu tempo. Em termos geológicos, a Islândia é uma ilha jovem. Ela começou a se formar cerca de 20 milhões de anos atrás a partir de uma série de erupções vulcânicas na dorsal mesoatlântica. O hotspot Islândia é provável, em parte, responsável pela criação da ilha e a existência continuada. Islândia permaneceu por um longo tempo um dos últimos do mundo maiores ilhas desabitadas por seres humanos. Os outros são Nova Zelândia e Madagascar. Tem sido sugerido que a terra chamada Thule pelo mercador grego Píteas, 4 AC, foi realmente a Islândia. Embora pareça descrição altamente improváveis, Píteas considerando-de como um país agrícola com bastante leite, mel e frutas, possivelmente o Faroé ou Shetland Ilhas. A data exata em que os primeiros seres humanos chegaram à ilha é incerto. Antigas moedas romanas, que datam do século III, foram encontrados na Islândia, mas não se sabe se eles foram trazidos de lá naquele momento, ou veio mais tarde, com viking e colonos, tendo circulado como moeda já há séculos. História. A história da Islândia é relativamente recente em comparação com o resto da Europa. Devido ao seu afastamento, este país não sofreu guerra, mas alguns eventos externos, como a reforma protestante imposta pela Dinamarca ou a Praga, teve consequências importantes para os islandeses. A história do país também foi marcado por uma série de desastres naturais e sua luta pela independência, alcançada em 17 de junho de 1944. A ilha foi descoberta pelos vikings no século IX, ainda que provavelmente foi conhecido antes dessa data. De 874, que começa a preencher, principalmente colonos norueguês conflito fugindo em seu país. Em 930, muitas cabeças, até que seu clã-mestre só decidiu criar uma montagem, o Althing, o mais antigo parlamento do mundo. Um período de independência entre os séculos X e XIII, conhecido sobretudo através sagas. Neste momento também envolveu a evangelização dos islandeses, que passam o paganismo nórdico para o cristianismo sob pressão do rei da Noruega. No entanto, os conflitos internos, eventualmente, enfraqueceram o país. Está em 1262 uma colônia do Reino da Noruega. Com o fim da União de Kalmar em 1536, ficou sob a dominação da Dinamarca, que logo agarra o comércio local e impõe a reforma protestante. Islândia gradualmente desliza para a pobreza, mas conseguiu desenvolver sua cultura original. O século XVIII é particularmente marcado pela pobreza, agravada por vários desastres naturais. Isso confirma o declínio da população islandesa, especialmente porque várias tentativas de abortar o desenvolvimento econômico, um após o outro. Não foi até meados do século XIX para ver o advento de um avivamento, primeiro marcado pela luta pela independência. Inspiraram revoluções continentais, que de julho Revolução em França, por exemplo. Após esse movimento, o Althing é restaurado e a ilha recebe um estatuto que garanta maior autonomia. O processo termina no final da Segunda Guerra Mundial pela independência garantida em 1944. O século XX viu o país crescer rapidamente, principalmente devido à pesca, também uma fonte de vários conflitos, incluindo a Guerra Bacalhau-Guerra. Em 2008, está entre os mais avançados do mundo, mas a crise financeira de 2008 afeta muito sua economia e perturba o cenário político. Fonte: Colegiosa ou Francisco com BR. Islândia. Islândia, último paraíso da Europa. Para muitos, Islândia, conhecida também como a Terra do Gelo, é o último paraíso perdido do velho continente. A paisagem islandesa, como seus habitantes, apresenta profundos e ricos contrastes para deleitar ao visitante. Do frio ártico aos ardentes vulcões, os lagos, fiordos e águas termais espalham o território em um alarde de artifício sem igual. Da clara e limpa atmosfera do campo, Islândia passa às abrumadoras cidades donas de uma cultura fascinante, e às pequenas aldeias, que surgem a cada momento cheias de história. A viagem à Islândia oferece a possibilidade de conhecer um mundo isolado, único e cheio de frescura.
Localização geográfica. Islândia é a segunda maior ilha da Europa, nascida de um cataclismo telúrico, emergindo desde o fundo do mar no norte da Europa por cima do Círculo Polar Ártico. Tem uma extensão de 102.819 km² e a maior distância entre o norte e o sul não vai além dos 300 km. Seu perímetro costeiro tem um comprimento de 6.600 km. Geologicamente, Islândia é um país jovem, ainda em processo de formação. No interior abundam as montanhas e planícies desabitadas, com uma altura média que não ultrapassa os 500 metros. As terras mais extensas encontram-se na planície costeira do sul. Em diversas regiões do país borbulham geysers e fontes termais, exploradas para calefações e piscinas. Porém, o que abunda mesmo na ilha são os vulcões. Produz como por média uma erupção a cada 5 anos, aumentando assim as ásperas extensões de lavras, que cobrem uma quinta parte da superfície do país, deixam outras dissimuladas sob os glaciares. O vulcão Hekla é o mais famoso. Durante a Idade Média os católicos situavam ali a morada dos condenados. História. Islândia foi o último país da Europa a ser colonizado. Diz-se que os primeiros povoadores da ilha foram uns monges irlandeses, lá pelo século VIII, e que tiveram que ir embora pela invasão dos vikings. Os primeiros colonos falavam a antiga língua nórdica, que tem permanecido apenas evoluída até o presente, mantendo a sua vitalidade. No ano 1000 os islandeses adotaram pacificamente o cristianismo. Groenlândia foi descoberta no século X e colonizada pelos islandeses, guiados pelo viking Érico Vermelho. As sagas, joias da literatura islandesa medieval, testemunham a colonização e os acontecimentos precedentes, registrados por escrito 3 séculos mais tarde. Assim, a história em detalhe dos primeiros colonos tem sobrevivido até nossos dias. Os primeiros islandeses estabeleceram um tipo determinado de república, única naquela época, que seria abolida no século XIII, quando Islândia passa a depender da Noruega e posteriormente, da Dinamarca. Islândia obteve a sua independência em 1944 e tornou-se uma república sob um regime democrático e constitucional, cujo chefe de Estado é o presidente. Em 1980 Vigdís Finnbogadóttir foi eleita presidente, sendo assim, a primeira mulher do mundo em ser nomeada chefe de Estado, após eleições democráticas. Posteriormente, tem sido reeleita. Em 1996 foi eleito o presidente Olafur Ragnar, designando como primeiro-ministro, uma vez mais, Davíð Oddsson. Arte e cultura. As sagas dos islandeses, famosas narrações em prosa, realistas e profanas, compostas na Idade Média, deram à Islândia um lugar na literatura universal. As sagas versam sobre assuntos e costumes dos islandeses, durante os séculos X e XI. Graças à composição dos poemas heróicos e mitológicos, recolhidos com o nome da Idade Poética, conserva-se a única fonte existente sobre crenças, cosmogonia e configuração geral dos povos germânicos, antes da adoção do cristianismo. Também destacam os Salmos de Hallgrímur Pétursson no século XVII e já no século XX a consecução do Prêmio Nobel de Literatura, em 1955, por Halldór Laxness. Tanto a pintura como a escultura e a música manifestam-se com brilho na Islândia. O Teatro Nacional apresenta regularmente obras de teatro, musicais, óperas, etc., enquanto que a Companhia Teatral Reykjavik funciona como companhia fixa. Gastronomia. O turista que visita a Islândia terá o prazer de desfrutar de uma gastronomia de luxo, principalmente porque os alimentos do país provêm de um meio ambiente muito puro, tanto no mar como na terra. Levando em conta que a Islândia vive das exportações de produtos do mar, há mercados muito exigentes. O peixe está à cabeça dos ingredientes mais utilizados. A maior parte dos restaurantes oferecem uma ampla carta que vai das principais espécies marinhas de peixe e mariscos ao salmão e à truta selvagem de cultivo. O gado engorda-se sem tratamento hormonal e o cordeiro fica livre durante o verão no Planalto, razão pela que sua carne assemelha-se ao sabor da carne da caça. A caça normal, como a perdiz e a rena, também oferecem-se em temporada. A cozinha tradicional islandesa tem suas origens na necessidade de preservar a comida ao máximo possível, desde tempos anteriores refrigeração, em adobe, salmoura ou defumada para a carne e salgado ou seca para o peixe.
Maravilhas como a carne de tubarão fermentada e testículos de carneiro adobados se reservam para acontecimentos especiais, mas outras, como o cordeiro defumado ou o pudim de sangue e peixe seco, come-se durante todo o ano. Dos lácteos destaca o skyr, que é como a coalhada, e os queijos e iogurtes islandeses. Bebidas. Entre as bebidas há uma cachaça local, Brynevin, chamada familiarmente a morte preta, temperada com semente de alcaravia e que pode conduzir ao que seu nome indica. Compras. A maioria dos comércios na Islândia são de categoria internacional e oferecem grande variedade de produtos. Os mais típicos são as roupas de lã, feitas à mão, capas, ternos, gorros e luvas, com diferentes lãs de ovelha islandesa, uma das mais apreciadas no mundo todo, por suas qualidades hidrófugas. Muito perto de Reykjavik há uma fábrica que confecciona capas e mantas a muito bons preços. Também pode-se comprar excelente cerâmica trabalhada à mão, cristaleria e joias de prata. Islândia conta com uma grande variedade de peixes e produtos do mar de excelente qualidade. População e costumes. O povo islandês é um povo muito ativo. A participação em acontecimentos culturais é muito elevada, apesar do pouco tempo livre que dispõe, devido contar com a semana de trabalho mais longa da Europa. É um povo tradicionalmente muito entregue ao trabalho, e ao mesmo tempo é uma forma de manter as comodidades materiais às que o país tem se acostumado. Os islandeses é um povo muito culto. A alfabetização era comum na Idade Média, o que explica em parte a conservação da língua islandesa. O islandês é um grande aficionado à literatura, publicando atualmente o maior número de títulos por habitante do mundo. Os islandeses formam uma sociedade sem distinções, onde o artesão pode viver tão bem como o industrial ou o empresário. A maioria constrói sua própria casa, para acomodá-la ao lar de seus sonhos. O nível de vida, similar ao resto dos países nórdicos, é elevado, dispõe de uma boa segurança social, serviços sanitários e educação de graça, até completar a idade universitária. No lugar de sobrenomes, se identificam pelo antigo costume patronímico de identificar-se como pertencentes a uma linhagem. O que usa-se em todas partes em consequência são os nomes, inclusive no listado telefônico. Não esqueçamos que a Islândia foi colonizada pelos celtas, que chegavam das Ilhas Britânicas, e por pessoas que vinham da Escandinávia. A classe dirigente era nórdica, o que explica uma língua e uma cultura puramente escandinava. O povo islandês é uma nação que habita vários mundos, o da cultura antiga e o da natureza selvagem. Como nota anedótica, diremos que o índice de natalidade, 16,0, é um dos mais altos da Europa e o de mortalidade dos mais baixos do mundo. Entretenimento. Em um meio como Islândia, onde se dá renda solta às forças da natureza, visíveis por todas partes, existem visitas espetaculares para contemplar e desafios para serem aceitos, como não há em países mais profusamente povoados. A ilha oferece uma variedade de excursões para aficionados, estándar ou ajustadas ao visitante. Encabeçando a oferta estão as dedicadas à observação de aves, que não se vê em nenhuma outra parte da Europa, seguidas pelas excursões sobre glaciares e os cruzeiros pelo país. Pode-se alugar embarcações. Outra das atividades mais praticadas é o ciclismo pelo campo. Aliás, a atração principal são as piscinas islandesas. O segredo está na água quente, que se mantém constante o ano todo graças às amplas fontes geotérmicas. Montar a cavalo é outra das tradicionais atividades, mas sem dúvida o golfe, que em um país de terreno desigual e ventos repentinos podia parecer uma bobagem, tem se convertido no esporte mais atraente. A razão de seu atrativo reside no sol da meia-noite, que permite aos jogadores iniciar a jogada em plena noite. As atividades culturais centram-se no Reykjavik. A proliferação das discotecas e bares cobraram força após a legalização da cerveja no ano de 1989. Você sabia que só 5% dos brasileiros sabem falar inglês? E 1% sabe falar fluentemente? Então, para você se diferenciar dos demais e aumentar as chances de ganhar uma vaga de emprego boa, temos um método para aprender inglês sem complicações. Link na descrição.